Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Jânio Mendes, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Esta emenda nossa, número 130, ela simplesmente diz o seguinte: nós queremos que seja incluída no orçamento o seguinte artigo: a despesa com pessoal ativo e inativo dos três poderes, do Estado, das entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, não poderão ser parceladas nem preteridas por outras despesas, excetuadas aplicações e repasses constitucionais obrigatórios. Parágrafo único. A regra de não parcelamento no caput não se aplica ao 13º dos servidores públicos do Estado, que poderá ser parcelado em 2 vezes dentro do exercício em que seja devido. Esta emenda vai no sentido de realmente a gente começar a reparar uma grande dívida que esse Estado tem em relação aos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. É inadmissível. Todos nós sabemos das dificuldades financeiras porque passa o Estado. Mas, acima de tudo, a gente tem observado que quando se trata, por exemplo, de receitas, que é fundamental o aumento delas, a gente está vendo aí uma certa displicência do Estado do Rio de Janeiro em arrecadar aquilo que realmente deveria ser arrecadado em termos de ICMS. Para se ter uma noção, a gente vê que, por exemplo, há um aumento das receitas de 58,3 bi para 62,6. Em relação ao ICMS, a proposta atual será de 38,3 bi para 30, em relação a 38,7 de 2017. Ou seja, há uma redução. A arrecadação da dívida ativa, por exemplo, será de 207,9 milhões de reais, frente a um estoque de dívida de 77 bilhões. O valor corresponde a 0,27% exatamente daquilo que deveria ser arrecadado. Nós sabemos perfeitamente que o endividamento, há realmente um déficit previsto, cerca de 10 bilhões de reais. Isso daí, somado com o anterior, vai para 20 bilhões de reais. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. O regime de recuperação, pagamento com juros e amortização das dívidas, 513,7 bilhões para 2016. Por aí vai. Então, o que nós queremos garantir é exatamente que não haja de forma alguma parcelamento em relação aos recursos que são devidos ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro. É inadmissível conviver com esse regime que existe hoje em dia. Não se recebeu ainda o 13º relativo a 2016. Não se recebeu ainda o mês de setembro. Não se recebeu ainda o mês de outubro. Não se recebeu ainda o mês de novembro. E o pior, não existe nenhuma justificativa do governo dizendo que há um cronograma para liquidar aquilo que é devido ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Esse servidor que está, inclusive, passando por dificuldades pelo não recebimento daquilo que lhe é de direito, por já ter trabalhado o mês inteiro e no final do mês não recebeu o seu salário. E mais, nós sabemos perfeitamente que as contas de luz chegam ao servidor público do Estado do Rio de Janeiro. As contas de telefone chegam ao servidor. E isso daí, se não for pago, a próxima já vem com juros e correção monetária. De onde você vai tirar, como servidor público do Estado do Rio de Janeiro,
dinheiro exatamente para saldar suas dívidas, que está acima exatamente daquilo que é o seu orçamento. Portanto, senhores, eu queria dizer que nós não podemos de forma alguma aceitar essa forma de parcelamento que é totalmente injusta, que é totalmente ilegal e, acima de tudo, imoral. Porque dinheiro nós sabemos que o Estado tem, só que este dinheiro ele é desviado para coisas que não atendam aos interesses da população, principalmente aos interesses do servidor público do Estado. Como é que uma escola pública vai funcionar sem professores, sem o seu quadro administrativo? Como é que um hospital vai funcionar e atender aquilo que é uma necessidade básica da população em relação à saúde, se não existe enfermeiro, se não existe médico, se não existe o administrativo desses hospitais e das clínicas? Então nós não podemos de forma alguma admitir como justificativa que é porque o Estado está vivendo uma crise financeira. Nós sabemos perfeitamente a crise financeira, quem é responsável por ela? Exatamente aqueles que passaram a mão no dinheiro do público, no dinheiro do servidor, no dinheiro da população, de forma totalmente indevida, através dos dutos da propinagem, que todo dia está aparecendo aí nas páginas dos jornais. Então, eu solicito aos meus companheiros parlamentares, deputados e deputadas desta casa, para que realmente vote favorável a esta emenda, que é uma emenda que vai ao encontro de uma correção, de uma dívida que a gente tem com o servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer.